Pessoal, a eleição 2022 está se aproximando e muitos militares estaduais têm entrado em contato conosco perguntando quais são os principais direitos, as principais pautas que deverão ser apresentadas aos seus representantes legais, bem como a sua base eleitoral. Então, baseado em anos de experiências e diversas demandas de militares estaduais, tanto policiais como bombeiros militares, que chegam até o escritório, nós elaboramos 9 pedidos, 9 pleitos que poderão ser apresentados às autoridades, aos representantes aí da categoria, bem como as bases eleitorais. Então, eu vou fazer uma série explicando sobre cada um desses pedidos. E o primeiro que eu quero apresentar aqui para vocês hoje é relacionado a fixar o piso salarial dos inativos. Então, o que é isso, doutor Tiago? Veja, no caso aqui de Pernambuco, isso que eu estou falando serve para todo o Brasil. No caso aqui de Pernambuco, quando o militar ele vai inativa, ele pode retornar a trabalhar por meio da guarda patrimonial. A guarda patrimonial hoje paga um salário de 800 e alguma coisa e R$ 1.700 em torno. Então, é um salário muito abaixo daquilo que o pessoal da ativa ganha. Na realidade, é um salário aviltante, muito baixo. Então, o piso salarial da guarda patrimonial deveria ser, no mínimo, o salário mínimo da ativa, que é o salário de soldado, ou equiparação dele. Então, vocês militares da ativa, quando forem lutar, quando forem apresentar, apresentem também o pleito dos inativos, porque no futuro vocês também estarão na inatividade. Hoje eu quero falar sobre fixar a reposição salarial. E o que é isso? Veja, ao longo dos anos, os militares eles têm um salário, uma remuneração, que com a inflação, aquele valor ele vai ficando com poder aquisitivo menor. Isso mesmo, a inflação ela corrói a remuneração dos militares e aí ele fica com o salário menor do que ele teria no ano anterior. Então, em virtude disso, é necessário os representantes, aqueles que estão de frente da categoria, apresentar os valores para correção do salário dos militares. Aí considera os últimos 5, os últimos 10 anos e aí chega a um valor que vai equilibrar com a inflação do período. Outro ponto importante nessa reposição é fixar reajuste, um plano de reajustes anuais. Então, poderia ser, por exemplo, aplicado um plano de reajuste por 5 anos. Agora, veja, não é permitido, por exemplo, um reajuste automático, baseado no índice, por exemplo, nacional, como INPC, IPCA ou salário mínimo. Isso aí é proibido, o STF já se posicionou contra. Mas os militares representantes podem criar um plano de reajuste anual por um período, 4 anos, 5 anos, que aí o governador ele senta com a categoria e justamente já cria esse plano para o futuro. É melhor ter um plano com correções menores do que ficar anos sem correções e quando for lutar por essa correção, aí fica valores muito altos e aí realmente o governo do estado não quer fazer essa atualização. Então fica a dica aí, fixar a reposição salarial e criar planos de 4 a 5 anos de reajustes anuais. Eu quero falar de 2 pedidos, a paridade e a integralidade. Então, é uma coisa que é importante aí nacionalmente, que cada estatuto, cada legislação voltada aos militares estaduais tem a proteção também para os inativos, que conste esses 2 princípios. Então, a paridade, o direito de ser revisto juntamente com o pessoal da ativa e a integralidade, o direito do inativo e pensionista de receber o mesmo salário do pessoal da ativa. Isso aí não ocorre em alguns estados, principalmente em relação aos pensionistas que ganham proporcionalmente ao salário do militar ali que está na ativa. Então é importante que conste na legislação que o militar inativo e o pensionista ele tenha direito à paridade, ser revisto
no mesmo período do pessoal da ativa e integralidade receber a mesma remuneração do posto ou graduação do pessoal da ativa. Então, no momento de ir diante dos representantes apresentar as propostas ou diante da base, o militar estadual tem que entender que esses direitos são importantes porque visa preservar o futuro da categoria. Militares, no quinto pedido de proposta de alteração legislativa, hoje eu quero falar sobre a contagem do tempo dos ex-militares das Forças Armadas e Forças Auxiliares. Então, no primeiro vídeo, eu falei que o que eu estou trazendo aqui para vocês são demandas de militares que chegam até o escritório com o direito violado. Então, os ex-militares e das Forças Armadas e Forças Auxiliares, como o caso Polícia Militar e Bombeiro de outros estados que se deslocam, que fazem transferência ou que fazem outros concursos, então eles chegam com esse pleito de a contagem do tempo daquela outra força seja considerada para fins de promoção. Então hoje, em regra, não é levado em consideração para fins de promoção, apenas para aposentadoria e licença especial. Então, para corrigir, é necessário também que seja apresentada essa proposta de alteração legislativa para beneficiar os militares das Forças Armadas e Forças Auxiliares que prestam serviço similar. Então, no caso dos militares das Forças Armadas, militares e Forças Auxiliares, eles exercem, em muitos casos, a mesma função, o mesmo posto, a mesma graduação e têm sim o direito de ser levado em consideração. Mas para isso tem que vir expresso na legislação, porque os requerimentos hoje eles são indeferidos pelas organizações militares. Então, esse é um pleito também que poderá constar diante para apresentar os representantes ou a base eleitoral aí dos militares. No sexto pedido ou proposta de alteração legislativa, visando o benefício da categoria dos militares estaduais que deverão ser apresentados aos representantes ou aí a base eleitoral, hoje eu quero falar sobre a promoção automática por antiguidade. O que é isso? Esse é um pedido muito importante que deverá constar aí em cada estado da federação, porque, em primeiro lugar, veja, lá no Estatuto dos Militares Federais e também nos estatutos, alguns estatutos dos militares estaduais, consta que a promoção ela deve obedecer um fluxo constante. Contudo, não é o que ocorre nos entes federativos. Muitos militares aí permanecem na mesma graduação ao posto por 10, 15, 20 anos. Isso é constante? Não, isso é um abuso. Então, quando se estabelece na legislação uma promoção automática por determinado tempo, aí sim obedece esse fluxo constante. Então, o que seria essa promoção automática? Então, estabelece um tempo, por exemplo, a promoção automática decenal, a cada 10 anos, se o militar ele não progredir na carreira, ele vai automaticamente, sem necessidade de passar por um curso de formação. Então é importante também os militares, eles lutarem por esse direito, porque ele visa proteger o direito de promoção e uma promoção que obedeça o fluxo constante. Então, primeiro, deverá buscar lá na legislação implantar a promoção automática, inicialmente a decenal, a cada 10 anos, e aí pode se reduzir para aqueles estados que já têm para 8 e 5 anos. Então isso é muito importante, porque em momentos passados, eu lembro que alguns soldados, alguns militares passavam 10, 20 anos como soldado da polícia ou do bombeiro militar, até vir a promoção. Então a promoção automática decenal ou a cada 5 anos, ela protege o direito à promoção dos militares e conserva também o princípio do fluxo constante das promoções. No sétimo pedido, que não poderá faltar ao militar estadual para apresentar diante dos seus representantes ou até a sua base eleitoral, eu quero falar do critério para a promoção por bravura.
Essa questão é de extrema importância e deve ser alterada nas legislações dos militares, porque hoje o procedimento ele é rígido, é burocrático, então acontece poucas promoções por bravuras. Então, os militares que estão ali na rua, no dia a dia, arriscando as suas vidas, em atos heróicos, né, com destemor diante dos inimigos, aí, diante da criminalidade que só cresce, não vem sendo reconhecido pelo Estado. Então, os atos de bravura, os atos heróicos, eles precisam sim ser reconhecidos e os militares precisam ser promovidos. Isso não ocorre hoje nas diversas instituições. Então, por quê? Porque está tudo burocratizado na competência do governador do estado, com a comissão especial. Então, em primeiro lugar, os representantes aí da categoria, eles têm que desburocratizar o sistema. Então, coloca forma mais simples, né, para que ocorra essa promoção por bravura. Tenta também colocar atos mais fáceis e mais objetivos de identificar que, nesse caso, o militar deverá sim ser promovido. Isso visa reconhecer o militar que está na rua, que está na ocorrência ali e realmente pratica atos heróicos em prol da sociedade. Chegamos no 8º pedido, que não poderá faltar o militar estadual para apresentar os seus representantes, bem como a sua base eleitoral. E o que é que eu quero falar agora com vocês? É sobre o fim do impedimento da promoção do militar processado. Como é que ocorre hoje? O militar que responde a qualquer processo, simplesmente pelo fato de ser denunciado ou até constar o número do processo na justiça, mesmo que o juiz ainda não tenha recebido, ele já é impedido de ser promovido na sua respectiva instituição. Então, isso é injustiça e viola diretamente o princípio da presunção da inocência. Então, todos têm o direito de serem, na realidade, todos são inocentes até que tenham a sentença transitada em julgado. Somente o militar que já é antecipada a penalidade e ele não é promovido, porque a partir do momento que ele deixa de ser promovido, ele já é automaticamente penalizado, mesmo sem existência de uma sentença, né? Nem muito menos o trânsito em julgado do processo. Então, nas diversas instituições ocorre isso. Não existe nenhum requisito. Não existe, na realidade, esse impedimento ele é ilimitado. Basta simplesmente um processo, qualquer processo, ameaça, lesão corporal, não precisa o processo ser nem grave, já é o suficiente para o militar ser impedido. Então, é necessário, em alguns casos, aí, impor alguns requisitos, além de ser processado, como também, naqueles que forem possíveis, retirar esse impedimento, que é a situação ideal, justamente porque o dever de persecução criminal é do Estado e ele demora anos com o processo criminal que impede o militar de ser promovido. Outro ponto importante também é retirar da legislação dos militares a questão do impedimento quando o processo é administrativo. É um extremo abuso, simplesmente um processo administrativo que pode ser denunciado por qualquer pessoa, até de má fé, impedir a promoção dos militares. Então fica aí a dica para o 8º ponto que deverá ser requerido. Chegamos ao 9º pedido de alteração legislativa que poderá ser apresentado aos representantes da categoria dos militares ou a base eleitoral dos militares estaduais. Então eu quero falar nessa 9ª sobre o fim das faixas vencimentais. Isso mesmo, em alguns estados do Brasil existe a faixa vencimental. E o que é essa faixa? É dentro das graduações ou postos existirem faixas de vencimento. E isso é um completo abuso aí do governo do estado, porque os militares estaduais, eles são uma das instituições que mais existe graduações e postos, existe hierarquia, existe escalonamento já. Então, toda essa previsão que existe na instituição militar, nas legislações
de diversos postos de graduações, como soldado, cabo, sargento, terceiro sargento, segundo, primeiro, subtenente, já são suficientes e o critério diferenciador para implantar a remuneração dos militares. Então, essa faixa vencimental, ela é uma manobra para promover os militares e não dar a retribuição justa do posto ou graduação superior que ele está ascendendo. Então, cabe aí aos representantes aí das categorias também impedir essas reformas, essas faixas vencimentais, bem como retirar ela da legislação nos estados que existe. Então aqui eu finalizo com os 9 principais pedidos que não poderão faltar, mas existem outros, mas eu não esgotei o tema. Por exemplo, acrescentar vagas às creches, às escolas, né, que vise contemplar toda a tropa, como também o fim de pagamento de taxas para escolas, hospitais que existem nas diversas instituições militares, seria outro pleito e pleito de cada estado aí da federação. Então cabe a vocês reunir, ver a situação, o que ocorre ali nos seus estados e também complementar, ok? Aqui eu finalizo com os 9 pedidos que não poderão faltar e também quero destacar, antes de finalizar, que geralmente essas alterações são de competência exclusiva do governador. Então, o projeto de lei, ele deve iniciar no governo do estado. Mas isso não quer dizer que não vai ter atuação legislativa. É imprescindível, na realidade, a atuação do poder legislativo. E aí, o papel fundamental dos deputados aí em ser pontes para efetivar essas mudanças, essas alterações legislativas que vão beneficiar a categoria dos militares. E aí, o que é que você achou desses 9 pedidos que não poderão faltar? Comente aí, volte também para os outros e assistam e comente aí no vídeo, no link abaixo, ok? Forte abraço!